Vamos lá, galera, então, para a aula 6, cujo tema é verbo, lembrando que nós estamos vendo todas as classes de palavras, tá ok? E verbo é a última classe de palavras variável, tá ok? Nós vimos já o substantivo, o artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome e agora verbo. Vamos lá, então. Bom, pessoal, o que é verbo? Verbo é a classe de palavras que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. O verbo pode indicar, entre outros, uma ação, por exemplo, correr, um estado, por exemplo, ficar, um fenômeno, por exemplo, chover, uma ocorrência, por exemplo, nascer, um desejo, por exemplo, querer. Tá? Estrutura das formas verbais. Do ponto de vista estrutural, uma forma verbal pode apresentar os seguintes elementos. Um radical. O que é radical? É a parte invariável que se expressa o significado essencial do verbo. Por exemplo, falei, falava, falam. Olha só, pessoal, olha aqui. Fal, tá vendo? Em todas. Esse radical aqui é invariável, ele não altera nesse verbo aqui. Tá vendo? Olha lá, radical, fal. O que altera são os sufixos, tá ok? Aqui, ó. Então, esse comecinho aqui, ó, o fal, que não sofre alteração, tá? É chamado de radical, tá ok? B, tema. Tema é o radical seguido da vogal temática, que indica a conjugação a que pertence o verbo. Por exemplo, falar. Olha só, pessoal. Então, o tema, tá? É o radical seguido da vogal temática. Então, o radical, certo? E da vogalzinha aqui, ó, tá vendo? São 3 as conjunções. Primeira vogal temática, o a, tá? A segunda temática é o e, exemplo, vender. A terceira vogal temática, o i, por exemplo, verbo partir. C, desinência modo temporal. É o elemento que designa o tempo e o modo do verbo. Por exemplo, falávamos, indica o pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito, pessoal, é passado, tá ok? Falasse, indica o pretérito imperfeito do subjuntivo. D, desinência número pessoal. É o elemento que designa a pessoa do discurso, primeira, segunda, terceira, e o número, singular, plural. Por exemplo, falamos, olha aqui, ó. Indica a primeira pessoa do plural. Falavam, quem falavam? Eles falavam. Indica a terceira pessoa do plural. Classificação dos verbos. Os verbos classificam em regulares, são aqueles que possuem as desinências normais de sua conjugação e cuja flexão não provoca alterações no radical. Olha o exemplo aqui, pessoal. O verbo cantar. Canto, cantei, cantarei, cantava, cantasse. Olha só aqui, ó, o radical não sofre alteração. Quando eu tenho todos os tempos verbais e não sofre alteração no radical, nós dizemos que os verbos são regulares. De outro modo, né, os verbos regulares são aqueles cuja flexão provoca alteração no radical ou nas desinências. Por exemplo, verbo fazer, eu faço. Olha só, fiz, tá vendo aqui, pessoal? Não serve o mesmo padrão, não segue o mesmo padrão, o radical é alterado, tá vendo? Olha lá, faço, fiz, farei, fizesse. Então, quando sofre alteração no radical, nós dizemos que os verbos são irregulares, tá ok? E os verbos defectivos, tá? Verbos defectivos são aqueles que não apresentam conjugação completa. Eles classificam-se em pessoais, unipessoais e pessoais. Olha, pessoal, nós temos todas as pessoas da conjugação. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quando nós pegamos um verbo em que não há essas 6 pessoas, nós não conseguimos conjugar essas 6 pessoas dentro daquele verbo, dizemos então que o verbo é um verbo defectivo, tá? Exemplos: haver, o verbo haver, né? Quando sinônimo de existir, acontecer, realizar-se ou fazer, né? Em orações temporais. Fazer, ser, estar, quando indica um tempo, né? Faz 5 anos que estou aqui, né? Um exemplo. Então, verbos defectivos são aqueles que nós não conseguimos a conjugação completa em todas as pessoas. Tá? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tempos verbais. Uma ação pode ocorrer no passado, no presente e no futuro.
Os tempos verbais indicam o momento em que ocorre essa ação. Ação no passado, pessoal, pretérito, mesma coisa que passado, tá ok? A língua portuguesa usa pretérito no lugar de passado. Então, ação no pretérito ocorreu antes da fala. Ação no presente ocorre no momento da fala. Ação no futuro ocorrerá depois do momento da fala. Então, o marco temporal aqui é a fala. Se a ação ocorreu antes da fala, é a ação do pretérito. Se a ação ocorre no momento da fala, é presente. E se a ação vai ocorrer depois da fala, nós temos ação no futuro, tá ok? Os tempos verbais podem ser simples ou compostos e se encontram inseridos nos modos verbais, o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Bom, pessoal, o verbo é um assunto bem... É o maior assunto, na verdade, dentro da classe de palavras, tá ok? Tá? No final das 10 classes de palavras... No final das 10 classes de palavras que nós iremos ver, eu me comprometo a fazer um outro vídeo, tá? Desmiuçando o modo indicativo, subjuntivo e imperativo, tá ok? Eu fiz esse esboço bem simples, tá? Tentei ser didático da melhor forma possível, tá? E vamos fazer alguns exercícios só para fixar o conhecimento. Olha lá, pessoal, exercício sobre verbos. Vamos lá? O verbo é uma classe de palavras variável, ok? O que isso implica? O que quer dizer o verbo ser uma classe de palavras, pertencer à classe de palavras variável? Então, vocês vão responder para mim. Questão 2. Qual a estrutura das formas verbais? Nós vimos na aula as estruturas. Vocês vão selecionar aí para mim. E 3, e última questão, que são verbos defectivos? Vocês vão colocar aí e vão explicar com suas próprias palavras. Pessoal, assistam o conteúdo, tentem responder as questões antes que o professor envie a correção, tá? Tentem, leiam. Se tiver dúvida, eu estou no celular, no WhatsApp, até às 11 da manhã, tá? De segunda a sexta, nos dias que nós temos aulas. Assistem o vídeo. Se puderem curtir e se inscrever no canal, também eu agradeço, tá bem? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Bons estudos e fiquem com Deus.